Nossa, gravar pro YouTube é tão mais difícil. Eu acho que agora foi. Agora foi. Vamos lá? Pronta? Pronto. 3, 2, 1. Olá pessoal, eu sou o Roberto. E eu sou a Bianca. E em 2022 nós iniciamos a nossa aventura de construir a nossa casa com as nossas próprias mãos. E falando em construir a nossa casa com as nossas próprias mãos, eu me refiro a construir um motorhome. E tendo isso em vista, nós iniciamos um processo de procura de encontrar um veículo em que se encaixasse na nossa necessidade, que é trabalhar em home office. E a partir disso nós começamos a pesquisar mais sobre combis, sobre vans e entender quais são as vantagens e desvantagens. E a partir disso nós compreendemos que a van seria o cenário ideal para nós. E a partir disso nós começamos a procurar qual seria o melhor modelo de van que se adequasse à nossa necessidade. É exatamente isso, né? E a gente começou a pesquisar em sites de venda de van. Tínhamos um valor específico que a gente destinaria a esse propósito, que no caso é o valor do nosso carro que a gente tinha na época. A gente tinha um carro 2014, né, quitado, então a gente imaginou vender ele para poder comprar a van. Então o valor tinha que encaixar. Começamos a pesquisar bastante em sites de venda, como alguns sites online, né, até o marketplace do Facebook. E os valores das vans do ano que a gente queria, que era o ano 2010 para frente, estavam num valor um pouco elevado, né? A gente não tinha como pagar ela no nosso preço que a gente tinha, mas a gente continuou pesquisando. Até que um dia, passando numa cidade próxima de Florianópolis, que é a Palhoça, tinha um pátio cheio de carros da prefeitura ali, como se fosse um depósito, né? De carros que já estavam parados mesmo ali de funcionar. E eu vi que tinha bastante ambulâncias ali e tinha carros também do bombeiro. E outros carros também, como de polícia, né? Tinha moto. E aí eu resolvi parar ali e perguntar para o segurança se aqueles veículos, para que era, se era de leilão, o que era aqueles veículos. E ele me disse que era veículo de leilão. Então ele me orientou a entrar no site da prefeitura, buscar sobre, né, ler o edital para descobrir qual que era a empresa que estava fazendo aquele leilão pela prefeitura. E aí foi isso que eu fiz. Nós entramos no site da prefeitura, pesquisamos, descobrimos qual que era a empresa que estava fazendo aquele leilão. E até que a gente descobriu, nos inscrevemos nesse leilão. Foi todo um processo, né, de inscrição do leilão, de ter que ir lá visitar. Teve um dia específico para a gente ver como que de fato eram os carros. A gente ainda não sabia qual ia ser o nosso, né? Mas estando lá a gente já conseguiu dar umas olhadas, entender qual que era o carro que a gente podia arriscar no dia do leilão. E a gente passou por todo esse processo, até que chegou o dia que abriu a parte de fazer de fato o leilão online. Ficamos no site apreensivos, né? Porque o leilão começa de manhã cedinho e tem que acordar cedo, tem que se inscrever, tem que ficar preparado ali com a sua inscrição. Começa a passar um a um dos lotes, eram mais de 400 carros que estavam ali, entre carro, moto. Então tivemos que ficar ali olhando no computador até chegar a hora do nosso. E quando chega, é a hora que todo mundo começa a fazer o lance, né? Então o primeiro veículo que a gente queria não conseguimos porque o valor ficou muito alto. Então as pessoas começam a dar lance. Uma começa a cobrir o lance da outra e até que chegou no valor que não dava pra gente. Só que no segundo veículo que a gente tinha visto lá presencialmente e que faria sentido pra gente, que é esse carro que a gente tem hoje, o nosso lance foi contemplado. Quer dizer, o nosso lance ninguém superou o valor e ficou no valor que a gente imaginava, que era um valor que era menos da metade do que valia o carro se fosse comprar usado. Então foi quando a gente conseguiu arrematar, foi quando a gente conseguiu comprar, só que não parou por aí, né? E chegou o dia de buscar o carro. E nesse dia que a gente foi lá buscar o carro, foi uma grande maratona, né? Porque a gente teve que chegar cedo, pegar a fila. Eu lembro que eu cheguei com um papel lá, com um documento para pegar o carro. Eu fui no horário errado, que ia começar 2 da tarde. Eu cheguei de manhã cedo. O rapaz não deixou eu entrar, falou, não pode entrar, tem que esperar, tem que pegar a fila aqui até que eu dê o horário. Então eu fiquei naquela fila ali esperando, até que chegou o momento que pude entrar e pegar o carro. E como o carro não estava andando, né, normal, porque o carro ficou muito tempo parado, tinha problemas mecânicos para resolver, tive que pegar um guincho. Então eu pedi um guincho ali na hora, o guincho ficou ali na frente esperando com a gente, até que consegui entrar, deu o horário de entrar dentro do estabelecimento. Peguei o carro, colocamos dentro de um guincho, foi uma força-tarefa, um amigo meu foi junto comigo, a gente colocou esse carro dentro do guincho,
e pegamos o guincho e começamos a transportar ele. Até então não tinha um lugar para ficar. E aí eu deixei o carro, a gente tentou levar o carro para casa de um conhecido, tentamos subir uma ladeira com o guincho não subiu, porque o carro era muito grande, né? É uma van longa, então a parte de trás ficou raspando no chão e não ia conseguir subir o guincho. E aí tivemos que deixar o carro dormir um dia na rua, né? Estacionado. E no outro dia a gente levou ele para uma garagem. E aí ele ficou estacionado numa garagem por cerca de uns 30, 40 dias mais ou menos, até a gente achar um local para a gente poder colocar ele. Que foi daí que a gente que a gente teve a ideia de se mudar, né? A gente morava em Florianópolis, dentro de um apartamento, e a gente nos mudou para uma cidade vizinha, que é colada, que é São José, que é uma cidade onde a gente encontrou uma casa com quintal, fosse num preço bacana, né? E é um quintal bem grande, e aí possibilitou com que a gente conseguisse desenvolver a nossa construção, desenvolver o que a gente tinha que fazer ali dentro. E a partir do momento que nós trouxemos a van para casa, né? Nós iniciamos o processo, né? Que é tirar todas as coisas que tinham nela, que eram alguns móveis, alguns armários, maca, tinha também cilindro de oxigênio. Então, esse processo de tirar tudo que nós não iríamos utilizar e deixar a van sem nada, né? Para iniciarmos, então, a nossa construção. E a partir do momento que nós retiramos todos os móveis e deixamos ela sem nada, né? Nós percebemos que existiam alguns pontos de ferrugem e que precisavam ser tratadas. Exatamente. Esses pontos de ferrugem foi pelo tempo que ela ficou parada, tomando chuva, né? Passando por muita umidade. E tivemos que tratar. Então a gente cortou muito o chão, né? Principalmente ali na parte da cabine do motorista. Soldamos outras plaquinhas ali, né? Para substituir placa de metalon. Fizemos todo um tratamento, passamos Prime, que é um produto que fortalece para poder fazer a pintura depois. Passamos alguns outros produtos para vedação. Então fizemos um tratamento bem rigoroso ali para que realmente não houvesse mais infiltrações e que toda a ferrugem não voltasse mais, né? Que a nossa cabine tinha de herança de ter ficado tanto tempo ali parado no leilão. E depois da ferrugem tratada, né, nós iniciamos o processo de isolamento da nossa van. E para isso nós utilizamos manta asfáltica aluminizada e passamos em toda a van, né, em todas as paredes dela. E depois nós colocamos lã de rocha para fazer o isolamento térmico e acústico. E logo após a gente colocou a madeira aqui do chão para iniciar a construção da van em si e dos móveis. Bom, então depois que a gente fez a parte de isolamento térmico e acústico, a gente partiu para poder fazer a instalação do nosso climatizador. A gente comprou um resfriar série 8, né, um climatizador muito bom, que o pessoal utiliza bastante, a gente recebeu bastante recomendação. E a gente começou a cortar o nosso teto. Cortamos certinho ali no buraco que ele se encaixava. Ele chegou, a gente colocou ele por cima do carro, né? Encaixou direitinho, passou uma vedação de PU em volta para que não houvesse infiltração e deixou conectado ali o climatizador. Então a gente já conseguiu ter o nosso primeiro equipamento, de fato, assim, instalado dentro do nosso carro, que foi o climatizador, né? E depois de ter instalado o climatizador, né, nós iniciamos o processo de retirar os adesivos, né, que é um requisito que é descaracterizar a van. Então nós retiramos todos os adesivos de SAMU 193 que tinham nela e a partir disso nós decidimos levar ela para o conserto, né, que até então a gente só tinha mexido, né, esteticamente, mas nós não tínhamos visto nada relacionado à parte mecânica. Exatamente. Uma das coisas que nos aconselharam e que só depois a gente deu de fato ouvido foi que devíamos primeiro levar na mecânica, né? Então, como a gente começou a fazer um pouco da obra, né, que a gente acabou de falar para vocês, o ideal seria a gente primeiro ter levado na mecânica, feito toda a análise, viu qual o problema essa van tinha, porque ela ainda não estava funcionando, né? Como a gente pegou do leilão, ela não estava andando. E aí, nesse momento, a gente falou, bom, vamos dar uma pausa na obra e vamos levar ela para poder ver na mecânica quais problemas ela tem, para que a gente conseguisse resolver o quanto antes. Então, tomada essa decisão que necessitávamos levar o nosso carro para a mecânica, nós iniciamos a busca, né, de em que lugar levar. E nós recebemos uma indicação de um mecânico que ficava em Balneário Camboriú, que era uma cidade relativamente próxima de onde nós morávamos. Então a gente acabou levando o nosso veículo de guincho para lá, só que passado um mês do nosso carro lá, nós entramos em contato com a mecânica e eles sempre falavam que iriam começar a mexer no nosso carro, mas nunca começavam.
Então, depois de uns 40 dias o nosso carro lá, nós tomamos a decisão de tirar de lá para levar em outra mecânica. Que foi daí que eu pesquisando, ligando, né? Ouvindo outras pessoas, vendo avaliação na internet, né, sobre mecânica. Descobri uma mecânica em São José mesmo, que é a cidade onde a gente está morando. E encontramos uma mecânica boa, especializada em van, diesel. E que a gente sentiu mais confiança de levar ali o nosso carro, né? Então a gente foi até Balneário e buscou a van de guincho novamente. Tivemos um gasto, né, por ter feito esse processo, mas faz tudo parte de um aprendizado, né? E aí a gente trouxe e levou para uma mecânica ali em São José mesmo, que foi aonde detectaram que nosso motor precisava ser refeito, porque tinha entrado infiltração de água, né, no carro, por ter ficado tanto tempo ali parado. Tinha um bico injetor do carro que estava com problema e entrou água. E entrou dentro do motor, então enferrujou uma série de peças, deu uma série de defeitos que deu. E aí constatou que tinha que ser feita uma parte do motor. E aí foi feita a parte do motor, foi feita retífica, foi nos apresentado as peças antigas, como que estava o estado dela, e as peças novas, como que ficaram. A gente foi lá, deu uma olhada no serviço, acompanhou de perto. A gente viu o motor, né, depois de montado, ele sendo montado, a gente filmou. Então, sentimos uma confiança de ter levado o carro ali e do serviço que iria ser feito, né? E dado isso, quando o serviço concluiu, ali era um serviço que a gente fez só a parte de mecânica. E o carro ainda tinha algum ajuste elétrico e eletrônico para ser feito. Que foi daí quando a gente também teve uma boa indicação através de um equipamento que eu comprei no Mercado Livre, de um fornecedor. E eu descobri que esse fornecedor tinha uma mecânica especializada em elétrica e eletrônica, que foi quando a gente levou lá para terminar o nosso conserto, né? E a partir disso levamos o nosso carro de guincho lá para Curitiba, nessa mecânica, e foi aonde passou cerca de 2 meses ali fazendo ajuste elétrico, né? Trocando fiação, refazendo toda a elétrica do carro que estava um pouco comprometida. E a gente teve uma ótima notícia num belo dia de que o nosso carro estava funcionando já. Foi a primeira vez que viu o carro ligar, eles mandaram um vídeo pra gente, e o carro até então ainda não tinha ligado, não estava funcionando tudo. E aí a gente foi lá ver de perto, viu que estava tudo ok. Demos uma volta no carro, e aí eu voltei depois de uma outra data com um amigo, e eu falei, bom, agora chegou a hora de buscar o carro e trazer para casa. E aí foi quando a gente trouxe ele para casa, dirigindo inclusive. O nosso teste já foi um teste na prática mesmo, a gente veio de Curitiba até São José, cerca de 300 km mais ou menos, dirigindo com o carro. A viagem foi muito boa, deu para testar bem o carro, inclusive encontramos um pequeno perrengue, digamos assim, mas era de uma peça que estava um pouquinho solta, que foi simples de resolver. A gente parou, apertou um pouquinho, deu andamento na viagem. Então até o momento só foi isso que a gente encontrou ali de defeito, até o momento que a gente estava levando para casa. E aí finalmente a gente chegou em casa de novo com o carro funcionando, mecânica ok, todo ele já revisado, pronto para o uso. E todo esse período, né, entre mecânicas demorou aproximadamente 1 ano. A priori a gente pensou que seria um pouco mais rápido, mas nós tomamos esse tempo como um tempo de aprendizado, onde a gente pôde estudar mais sobre mecânica, aprender mais sobre como é a construção dos móveis, aprender mais sobre o que é necessário, né, para se construir um motorhome. Afinal a gente não sabia nada. E assim, foi um tempo em que a gente não colocou a mão na massa, mas nós nos aperfeiçoamos, digamos que intelectualmente, para agora estar preparados para as próximas etapas que nos esperam. Exatamente, e foi um tempo de muito conteúdo que a gente consumiu, fizemos amigos, né? Conhecemos muitas pessoas que estavam nesse universo de motorhome, fomos em eventos, e eu acredito que esse tempo todo que demorou fortaleceu demais o que a gente tinha de fato entendido de viver essa vida, né? Foi um período que de fato tudo se consolidou, a gente resolveu de fato entender que viver isso é o que a gente quer. E claro, as amizades que a gente foi fazendo é impagável, né? Conhecer a comunidade mais de perto, entender como que é o mundo de motorhome. Então, criamos um Instagram, né, no começo, então a gente começou a postar alguns conteúdos ali. E é isso, estamos voltando agora para valer, com a nossa van aqui funcionando, mecânica pronta, tudo mais.
Bom, pessoal, é isso. Acompanhe a gente nas próximas etapas do nosso processo. Ainda vai vir mais etapas, né? Então, queremos que vocês estejam aqui conosco, participem disso, comentem no nosso vídeo o que vocês estão achando do nosso conteúdo, comentem se você quer que a gente melhore o conteúdo, siga a gente nas nossas outras redes, curta nosso vídeo, compartilhe, ajude a gente a expandir esse conteúdo para que a gente consiga ter um maior alcance. E muito obrigado por tudo e tchau, tchau, até a próxima vez. Como que engatar, né? Eu não sei nem andar nessa rua.